Bom, turma, na verdade essa é a nossa última aula de cálculo de medicamento. E como o cálculo de medicamento é voltado para vocês, para enfermagem, né? Eu procuro me preocupar bastante com isso, de dar para vocês bastante coisa em relação à enfermagem, porque daí fica uma coisa mais prática, né? Eu sei que vocês já não estão mais no ensino médio, nem no ensino fundamental, e daí não faria sentido eu ficar trabalhando com vocês somente a matemática propriamente dita. Os conceitos de matemática vocês vão relembrando do que vocês já tiveram, né? Então, eu procurei aqui na matéria de cálculo aplicado à enfermagem, basicamente isso, a gente rever os conceitos sempre focando na área da enfermagem. E para isso eu vou fazer uma revisão com vocês aqui dos últimos conceitos, os conceitos que vocês já conhecem, que vocês já viram comigo em farmaco, mas que eu preciso que vocês gravem bem, para que vocês consigam sempre interpretar bem os problemas, bem as questões relacionadas à matemática e à enfermagem, e aí vocês assim evitam errar por aí, né, nos processos seletivos, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente vai lidar com cálculo de medicamento é que a gente tem que saber o que é diluição e o que é rediluição. Então, o que é diluição e o que é rediluir? Para isso, a gente precisa iniciar sabendo o que é soluto e o que é solvente. Lembra que sempre eu coloquei para vocês que o soluto era o princípio ativo, lembra? Independente do medicamento estar já diluído ou não, o soluto ele vai ser sempre o princípio ativo. Então, o soluto, pessoal, sempre vai estar em gramas ou em miligramas para vocês, né? E o solvente sempre vai estar em ml. Por quê? Porque é a água ou o soro fisiológico que a gente vai fazer a diluição daquela solução, né? E aí vem aqui, ó, o próximo conceito, que é a solução. Quando eu misturo soluto com solvente, e eu vou sempre ter aquele miligramas por ml ou gramas por ml. Sempre preciso estar com isso gravado na minha cabeça. Por quê? Porque se trata, gente, da mistura dos dois que vai me trazer um outro conceito, que é esse que eu deixei aqui embaixo para vocês, que é o conceito de concentração. Então, toda vez que eu for fazer um cálculo de medicamento e eu fizer a interpretação deste problema e ele me der aí alguns valores, eu sempre vou buscar como base para o meu cálculo a concentração do medicamento, porque a concentração ela sempre vai me dar gramas por ml, que quer dizer que eu sei ali quanto tem de soluto e quanto tem de solvente, tá bom? Então é isso que eu preciso que vocês saibam. Então, olha lá, a concentração ela é definida como a razão existente entre a massa do soluto e o volume da solução, ou seja, o quanto aquilo ali foi diluído. Todas as vezes que vocês virem, sempre estará em proporção de gramas por ml, gramas, aqui ó, gramas por ml, miligramas por ml. Quilo por ml, normalmente na enfermagem não. Então eu não acabei nem passando nenhum caso desses para vocês, porque isso é mais para a área médica quando vai fazer cálculo de dosagem, tá? Mas gramas por ml e miligramas por ml vocês sempre vão ver. Então, todas as vezes que eu falar de uma concentração, eu nunca vou poder falar de um valor só. A concentração é sempre a mistura, né? De quê? De um soluto, de um solvente, que é a concentração daquela solução, né? Solução porque eu já misturei as duas coisas, tá bom? E aí, gente, eu preciso retomar esse conceito de diluição que eu passei para vocês lá em farmaco. Na verdade, as pessoas falam a palavra diluição e elas querem dizer, na verdade, a não necessariamente elas querem dizer que elas vão diluir, ou seja, reduzir concentração. Às vezes, a gente está fazendo só a reconstituição daquele frasco, né? Lembra que eu falei, dei esse conceito para vocês? Então, dissolver, gente, significa reduzir concentração.
Toda vez que eu dissolvo, toda vez que eu diluo, aliás, dissolvo não, toda vez que eu diluo alguma coisa, significa que eu saio de um ponto concentrado para um ponto menos concentrado. Então eu tinha uma coisa que valia mais concentração e agora eu estou em uma coisa que vale menos concentração, tá bom? Eu não vou ler exatamente isso aqui para vocês porque não é pertinente nesse momento, eu só preciso que vocês se lembrem disso. Quando eu falo que eu vou diluir, significa que eu vou reduzir a concentração de algo que já existia. Quando eu falo que eu vou reconstituir, significa que eu vou dissolver um pó em um líquido, então um soluto em um solvente, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho mais algum conceito aqui. Tenho sim. Ah, tá. Vamos lá. Esse conceito aqui vocês vão utilizar bastante em farmácia, eu vou passar lá para vocês também quando a gente chegar nesse tema, mas aí eu já adianto aqui. Todas as vezes que a gente tiver um comprimido, pessoal, e eu precisar fazer um cálculo de um comprimido, vamos supor que o resultado me dê assim, ó, eu preciso administrar 0,4 comprimidos. Vejam, é possível eu cortar um comprimido em 0,4? Não é possível. Então, todas as vezes que vocês virem algum cálculo, principalmente em provas de comprimido, vocês vão utilizar esse conceito aqui. A gente tem que dissolver o comprimido em água para que ele possa ser administrado. Ah, mas a pessoa não usa a sonda, não importa. Eu estou fazendo isso só porque não é possível fazer a administração de valores quebrados de comprimido. Então, como é que fica? Ó, vamos ver, se eu tenho um comprimido, olha lá, o comprimido de 1000 miligramas, que é o exemplo que eu estou dando aqui para vocês, eu vou macerar. O que é macerar? Reparem aqui nessa fotinho que eu coloquei. É um pilão, como a gente fazia antigamente com o alho, né? Macetava o alho ali. A gente vai fazer exatamente isso com o comprimido. A gente vai macerar, o nome correto é macerar, tá? A gente vai, não é macetar, igual eu falei, não, é macerar. A gente vai macerar este comprimido. E aí, ele vai virar um pó. Vejam, ele vira um soluto e eu preciso de um solvente. Como se trata de um medicamento via oral, porque é um comprimido, a pessoa ia tomar, basta eu fazer a diluição ou a reconstituição, na verdade, ou dissolver este pó que se transformou este comprimido com água filtrada. Então eu pego água filtrada, água potável, né? E dissolvo ali. Para base, gente, isso é uma regrinha nossa, de vocês comigo, tá? Para base dos nossos cálculos, todas as vezes que vocês tiverem que fazer o cálculo de um comprimido, eu vou pedir para vocês fazerem a diluição deles em 10 ml. Isso porque para a gente sempre fazer o mesmo cálculo. É regra no hospital? Normalmente é. Vocês vão ver que no hospital também a gente faz a diluição de um comprimido macerado em 10 ml. Mas não necessariamente precisa ser assim. Vamos supor que o paciente não pode receber 10 ml porque aquele volume é muito alto para ele. Sei lá, é o paciente com problema renal. Eu obrigatoriamente tenho que diluir em 10 ml? Não, eu posso diluir em menos. Mas para a gente fazer sempre os cálculos aqui e estes cálculos ficarem iguais, nós vamos sempre diluir em 10 ml. Então, eu tenho um comprimido aqui, ó, de 1000 miligramas. Tá vendo como como eu coloquei aqui para vocês, ó. O comprimido de 1000 miligramas foi macerado e dissolvido em 10 ml de água filtrada. Ó como que eu faço o cálculo aqui, ó. 1000 miligramas em 10 ml. 1000 miligramas é o comprimido. Ele não é mais um comprimido, agora ele é um pó. Por quê? Porque eu macerei ele nesse dispositivo aqui, tá bom? Então, eu macero o comprimido macero o comprimido no pilãozinho ali e vou colocar 10 ml de água potável, né? Água filtrada para dissolver. E a prescrição neste caso aqui, ó, é 250 miligramas deste comprimido, que eu diluí em 10. Ou seja, eu entendi que eu vou ter que pegar um comprimido, macerar, colocar 10 ml de água filtrada, faço essa solução com concentração de 1000 miligramas para 10 ml. O médico pediu para eu administrar 250 miligramas e eu sei que desta solução de 10 ml,
Para administrar 250 miligramas, basta eu colocar para o paciente 2,5 ml de solução. Então, eu preciso administrar 2,5 ml de solução. Eu coloquei uma curiosidade aqui para vocês, só para vocês entenderem que não são todos os medicamentos que vocês vão poder diluir, tá? Existem alguns medicamentos que eles não devem ser macerados, pois algumas apresentações formuladas para liberar os componentes farmacológicos gradualmente no decorrer das horas, nestes casos a gente tem que comunicar. Então, por exemplo, comprimido revestido, foi feito revestido justamente para a proteção do estômago. Se eu macero, ele perde esse revestimento. A hora que eu faço, o paciente certamente vai passar mal. Então, o que eu faço nesses casos? Bom, se eu sei que o comprimido é revestido e eu sei que o médico prescreveu, basta a gente conversar com a equipe. Então, o técnico ou auxiliar de enfermagem, eles sempre vão se reportar ao enfermeiro e vão comunicar, olha, esse comprimido é revestido, para eu fazer ele macerado, ele vai perder a propriedade dele de proteção do estômago. Então, será que não é legal a gente conversar com a equipe para talvez trocar o tipo de medicamento ou trocar a via de administração ou partir para outro plano terapêutico? Então, a gente pode sim fazer essa observação aí, tá bom? E aí, gente, a gente chegou no último tema que eu vou ver com vocês, que se trata de rediluir um medicamento. Rediluir um medicamento, ele significa também reduzir a concentração depois que eu fiz a reconstituição ou a diluição dele. Como é que eu vou fazer? Olha lá. Utiliza-se a rediluição quando se necessita de doses bem pequenas, como as utilizadas em neonatologia, pediatria ou algumas clínicas especializadas, por exemplo. Então, vai ser comum vocês usarem rediluição? Não, mas eu preciso que vocês saibam, tá bom? Como que a gente vai fazer uma rediluição? Eu deixei um exercício aqui para vocês, ó. A prescrição é de aminofilina, que é um medicamento de 3 miligramas. A ampola tem 240 miligramas em 10 ml. Vejam, é uma concentração bem alta. Como que eu sei que é uma concentração bem alta? Vejam, se eu for fazer o cálculo direto na regra de 3, eu sei que eu tenho que administrar desse medicamento 0,125 ml para atingir essa prescrição que o médico me passou de 3 miligramas. Ó, reparem que eu deixei aqui uma seringuinha de unidades, aquela de 1 ml, e para eu aspirar somente 0,125, seria necessário preencher somente a metade do primeiro espaço sinalizado aqui nestas setinhas. Vejam, é muito pouco. E outra, além de ser muito pouco, ainda não é preciso. Eu não vou garantir que eu vou administrar exatamente 0,125 ml nesta seringuinha. Então, é um tracinho que não é algo que eu consiga fazer com precisão. Por isso que serve a rediluição, para isso que serve a rediluição. O que seria a rediluição? Vejam, eu vou pegar aqueles mesmos 240 miligramas em 10 ml, que é, ó, aqui, ó, 240 miligramas em 10 ml, que é o que eu tenho disponível na ampola, né? E dele eu vou tirar somente 1 ml. Então, daquela solução de 10, eu vou tirar só 1. E eu preciso descobrir, gente, quanto tem em 1 ml. Então, na rediluição, esse é o primeiro cálculo. Eu vou reservar 1 ml da solução, né? Qual solução? A que tiver disponível. No caso aqui é 240 em 10. Eu reservo 1 ml desta solução e eu descubro primeiro quanto eu tenho de princípio ativo nesse 1 ml. Tá aqui, ó. Eu tenho nele 24 miligramas. Eu sei que em 1 ml eu tenho 24 miligramas. E eu vou fazer o quê? Eu reservo esse 1 ml. Rediluir significa rediluir este 1 ml que eu separei. Então vamos lá, deixa eu pegar uma seringa aqui para ver se eu consigo fazer na prática e fica mais fácil de vocês talvez entenderem. Vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho uma seringuinha de 10 aqui. Ixi, quebrei uma boa.
Vamos lá, ó. Eu vou pegar uma seringa de 10 ml. E aí, gente, eu vou aspirar todo o medicamento. Bom, quanto eu tenho aqui, ó? Primeiro, vamos voltar no início. Eu tenho 240 ml, ou, desculpa, 240 miligramas de princípio ativo em 10 ml de solução. Então, tá aqui, ó. Aqui dentro dessa seringa, eu tenho 10 ml de solução com 240 miligramas de medicamento. Mas eu vou rediluir esse medicamento. Então, o que eu faço? Eu jogo 9 ml fora e fico somente com 1, que é exatamente o que a gente fez aqui, ó. Joguei 9 ml fora e fico somente com 1 ml. Mas eu sei quanto tem aqui dentro agora? Sei, por quê? Porque eu fiz o cálculo. Eu descobri que em 1 ml daquela solução que eu tinha de 10 ml, eu tenho 24 miligramas de medicamento. Então, dentro deste 1 ml que sobrou, eu tenho 24 miligramas do medicamento. Porém, para rediluir, eu preciso, gente, aspirar de novo e completar 10 ml. Rediluir é o quê? Diminuir essa concentração. Qual concentração? 24 miligramas em 1. Então, eu vou pegar soro fisiológico e vou aspirar soro fisiológico até completar 10 ml de novo. Então, veja, eu tinha 1 ml aqui que tinha 24 miligramas do medicamento, mas eu somei mais 9 ml de soro fisiológico. Reparem que aqui no cálculo, ó, eu tenho 24 miligramas em 10. Por que eu coloquei 10? Porque agora, qual é a minha solução inteira? 10 ml, não é? Eu tinha 24 em 1. Tava aqui, ó, 24 miligramas em 1 ml. Mas eu aspirei mais 9 ml de soro fisiológico ou água destilada que seja. Agora eu tenho 24 miligramas de medicamento aqui dentro, só que eu tenho de novo 10 ml de solução. Então, esse ato na prática é exatamente o que quer dizer rediluir o medicamento. Eu tinha algo concentrado em 1 ml e aí eu rediluí ele em mais 9 de soro e eu tive de novo uma solução de 10 ml. Só que agora esta minha solução não tem mais 240 miligramas como tinha antes. Esta minha solução agora tem somente 24 miligramas. Aí, gente, ó, 24 miligramas eu descubro fazendo o cálculo da prescrição, né? O médico prescreveu 3 miligramas, que eu tenho que fazer 1 ml,25. Nesta seringa é possível, ó, 1 ml,25 dá exatamente aqui, ó. Eu aspirei 1 ml, é que aqui também eu não consigo mostrar com tanta perfeição, né? Olha lá, ó. Mas eu aspirei 1 ml mais um tracinho, que nesse caso desta seringa vale 0,2, e aí eu puxei um tiquinho na metade para dar exatamente no meio e dar estes 1,25. Então, ó, deixa eu ver se eu consigo focar bem na câmera aqui. Olha lá. Tá vendo? Eu puxei, ó, 1 ml, puxei 1 ml, mais um tracinho e deixei o êmbolo bem no meio deste tracinho. Agora sim é possível eu fazer a administração desse medicamento, né? Então vejam, quando eu falo de rediluir, eu tenho uma solução, eu pego uma parte desta solução, esta parte, na verdade, eu pego 1 ml dela, somo mais 9 de soro, porque daí eu estou rediluindo, este é o ato de rediluir, e aí eu obtenho uma nova solução de 10 ml, só que com a concentração mais baixa, tá bom? E assim é possível fazer a administração do medicamento. Eu vou deixar para vocês alguns exercícios lá na plataforma e vou pedir pelo menos 1 ou 2 exercícios de rediluição na nossa última prova, tá bom? Então, o que cai na nossa última prova, gente? Que vai ser logo na quinta-feira, desculpa, hoje é terça, né? Vai ser logo, tô fazendo a aula um dia antes. Então, a nossa última prova, que vai ser na quinta-feira, vai cair exatamente as mesmas regras de 3 que vocês viram. Então, se liguem em fazer as transformações
de grama para miligrama, eu vou pedir bastante aquilo. Vai cair rediluição, então eu vou dar pelo menos 2 probleminhas de rediluição para vocês. Mas aí eu deixo o alerta lá quando for necessário rediluir, tá bom? E dentro destes probleminhas vão ter sempre os cálculos, então eu não vou dar mais nenhum cálculo, divida tanto e tanto. Não, eu vou dar já os probleminhas para vocês resolverem, tá bom? Para aqueles que forem precisar da prova de recuperação, ela vai ser na sexta-feira, então é nossa última aula na sexta-feira. Quem não for precisar, eu não vou dar nenhuma atividade, vai contar presença normal, tá bom? Eu conto presença de todo mundo. Aquele que precisar, precisa fazer a prova, então eu vou contar a presença pela prova. Aquele que não precisar, fica tranquilo, não fica com falta, tá? Porque já conseguiu fechar a matéria. Então, na própria quinta-feira, eu vou fazer a correção. Na quinta-feira, não, mentira, na sexta-feira de manhã eu vou fazer, ou à tarde, a correção das provas, e na sexta-feira mesmo vocês ficam sabendo quem tem necessidade de fazer a prova e quem não tem, eu deixo escrito lá na plataforma. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham entendido rediluição. Quem não entendeu, pode mandar mensagem, eu vou tentando responder aqui para vocês, para a gente tentar entender. Mas, na nossa matéria de farmaco, eu vou retomar este assunto e também estes cálculos específicos de medicamentos, que nós já vimos, inclusive, a penicilina cristalina lá em aula, tá bom? Então, não se preocupem muito com isso. Por quê? Porque a gente vai rever isso daí na matéria de farmacologia, tá bom? Eu só adiantei porque, como vocês já estão trabalhando com cálculo de medicamento, eu acho importante vocês já irem praticando o que vocês vão utilizar no decorrer aí da vida de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, mandem lá na plataforma, eu estou à disposição, pessoal.